Oi, eu sou José Carlos Rotem. Olá, eu sou o professor Flávio Caetano. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a ciência superando o positivismo. Flávio, todas as vezes que eu vou discutir com as pessoas, elas falam, você tem que superar o positivismo. E eu vou superar o positivismo. E aqui, Flávio, o que é o positivismo, Flávio? Será o que é? Olha, eu não sei. Eu estava pensando nisso. Ou ele deve ser uma montanha muito alta ou um monstro muito feio. Será que é esse monstrinho, Flávio? Ele tem olhos amarelos com azul. É um bom Amarelo com azul? candidato. Oi? É um bom candidato. É um bom candidato, né, Flávio? Sem Nossa, trocadilho. então a gente vai ter que, olha, assim, para a gente não ficar daquela forma assim meio acrítica, né, Flávio? A gente tem que meio tentar primeiro compreender o que é esse positivismo, né? Assim, o que é essa superação, né, desse monstrinho aqui? Assim, senão vai ficar muito feinho, né? É. Então vamos lá, Flávio. Quando a gente fala em ciência, né, assim, em positivismo, a gente tem o que a gente poderia chamar que é o sonho positivista. Né? Assim, o que é esse sonho positivista? É o sonho de pegar o que eles chamam ciências da natureza e transformar essa ciência da natureza, ou trazer essa ciência da natureza para ciências sociais. Né? Então, lá para a sociologia, para a história, para a pedagogia, para mais o que você quiser aí, né? Assim, esse é o grande sonho que nós podemos chamar sonho positivista. O sonho positivista, ele é, de certa forma, ele tem uma compreensão do que seria a ciência. Né? Assim, o que a gente tem de conhecimento científico, né? Assim, o que é que é esse conhecimento científico? E muitas vezes não coincide nem mesmo o que o pessoal da ciência da natureza pensa. Né? Assim, quem viu os nossos outros vídeos, né, que nós estamos trabalhando lá, aqueles uns lá sobre o Thomas Kuhn, sobre a subjetividade, sobre a teoria, ele vai pensar assim, dizer assim, olha, parece que não é isso que o pessoal, até o que atualmente o pessoal da ciência da natureza, eles pensam, né? Então, assim, a gente vai ter que meio reconstruir o que os positivistas pensam de ciência. Né? E, no fundo, Flávio, nós, no dia a dia, nós temos muito uma visão positivista de ciência. Né? Quando a gente pensa ciência, quando a gente fala o que é científico, isso é científico! Agora, vamos lá! Flávio, isso é científico, Flávio. Você tem coragem de discutir comigo, Flávio? Eu estou falando que isso é ciência. Então, me veio à cabeça aqui, quando nas ciências humanas, a gente entra em discussão sobre metodologias. Aí é um terror. O monstrinho reaparece. Por quê? Porque o tal do rigor científico, ele parece que vai devorar o nosso trabalho, ou o trabalho dos nossos orientandos, ou as nossas pesquisas. Então, eu acho que cada vez que a gente se coloca nessa posição de novo, trazer as máximas e os cânones, os dogmas metodológicos e dos teóricos metodológicos, o que nós estamos fazendo é dando mais liberdade para o monstrinho positivista agir, com honrosas exceções. Você não acha? É isso mesmo. E a primeira coisa que os monstrinhos faz, né, assim, principalmente quando a gente pensa nesse sonho positivista, é aquilo, né? Você tem a natureza de um lado e o sujeito do outro. Eu não tenho nada a ver com esse objeto, né? É.
Sabe uma coisa que eu acho um exemplo assim, desse que a gente vê, às vezes, na televisão? Quando às vezes se vê assim, num jornal qualquer, eles entrevistando, vamos tirar o slide aqui, né? Depois a gente põe, se for o caso. A gente vê lá as pessoas, uma mulher, repórter, né? Ela diz assim, né? A pesquisa tal disse que as mulheres do país são não sei o quê, não sei o quê. Tá. As mulheres do país. Mas ela não é mulher? E outra pergunta, né? Todas as mulheres do país, né? Consegue reduzir a todas? E ela não é mulher? Pode ser que o redator, né, que escreveu lá, a coisa que ela está lendo no telepronto era homem, né? Mas ele sabia que era ela que ia ler, né? Então, a pesquisa diz que nós, mulheres, né, no caso ali, ou nós, homens, né, ou nós, professores... Mesmo assim, as monstruosidades estão presentes, né? Porque o chamado universal da ciência que se pretende desvendar algo, né? Descobrir algo que estava encoberto, e aquilo se tornar uma verdade fundamental, que é o que nós estamos procurando desde o início dessas nossas conversas, vem à tona. Então, as mulheres de hoje no Brasil, né, os homens, os alunos, as crianças, são os monstrinhos universais, né? Filhotes desse que a gente está apresentando aí. Então, esse processo aí da ciência, né, o sonho positivista, tem esse negócio que separa o sujeito da natureza e universaliza, né? Diz que é todas as mulheres, né? As mulheres, né? Ou os homens, os não sei o quê, né? Assim, caracteriza as pessoas, né? Então aí meio separa, né, o sujeito da natureza, né? Então, nós não pertencêssemos e nós fôssemos, né? E até dizem, né? Por exemplo, os antropólogos, quando eles vão, aqueles que estudam o ser humano, né? Eles estudam a antropologia como se fosse estudar algo externo, né? Não é humano. Também então, há honrosas exceções, né? Mas a gente poderia dizer que determinadas linhas, determinados estudiosos, hoje é com fundo musical a nossa aula, né? Mas já vai terminar também, tá? Aproveite, que não é sempre. Então, a aula com fundo musical, curta o som, curta o som, curta, olha, sabe o que é? É de caso pensado, que hoje nós viemos falar de monstros, né? Então, é o massacre da serra elétrica que está acontecendo lá fora, entendeu? Ah, tá bom. Então temos os massacres da serra elétrica. Para dar um clima. O massacre do positivismo. Para dar um clima. Para dar um clima, tá, Jorge? Então, outro aspecto que o positivismo faz, né, o que a ciência moderna ela faz, e aí principalmente se for para lá pensar na física newtoniana, né, assim, é que conhecer significa quantificar. Né? Então, o movimento que tem um determinado objeto, você calcula, você consegue lá calcular que sua corrida, né, no relógio que marca as coisas de corrida, né, que eu corro, então ele marca lá que eu estou correndo a 5,12, né, quilômetros por hora, quase andando, né, na verdade andando. Está correndo a 12, 10 quilômetros por hora. Então, tudo tem que ser quantificado. Se não tiver uma quantificação, não é ciência. Né? Se você fizer qualquer afirmação, né, assim, que não seja quantificado, nesse ponto, a visão positivista, ela compreende que boa parte da ciência da natureza, ela não é as ciências sociais são ciência, né? Então, por exemplo, o crítico de literatura, quando ele diz lá que o trovadorismo tem tais características, que não sei o quê, apesar que ele já está meio universalizando, né, que já está caracterizando.
Mas quando ele fala assim, isso aqui é a questão da beleza, tal, isso não é ciência, porque você não quantificou. Daí tem lá um pessoal da literatura que vai fazer as métricas, né? Então, um soneto, ele tem que ter são quatro estrofes, sendo os 2 primeiros com 4 versos, e os 2 últimos com 3 versos, né? Então, você vai quantificando tudo direitinho, daí você tem que ver, tem que ter a métrica certinha, tal, né? A rima e tal. Qualquer deslize não é, né? Então, você tem que quantificar tudo. Tudo tem que ser quantificado, né? Então, esse faz parte aí do sonho positivista, né? Então, as ciências sociais também vão ter que quantificar tudo, né? Então, não existe interpretação, né? Ele existe até porque isso matou o sujeito, né? Exato. O que eu queria acrescentar, que você me fez lembrar, é o seguinte. Daí a ideia, por exemplo, de que a ciência ela é exata. As chamadas ciências duras. Dura de entender, né? Porque a ciência é exata, ela matematiza tudo, transforma tudo num cálculo, quantifica, chega a um resultado insofismável, né? Ou seja, inegável, não dá para... É isso, constatamos, e a partir daqui o mundo será outro. Se isso é possível nas chamadas ciências da natureza, eu não vou entrar em questão. Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu não vou entrar em questão aqui. Agora, nas ciências sociais, trazer esse modelo de ciência positivista e tentar aplicar ipsis literis aqui é complicado. E por mais que se faça a métrica do soneto ou de outras métricas possíveis, e o problema não está na métrica, mas está justamente no fato de dizer que a leitura ou a compreensão do soneto estaria na métrica, né? O que é absolutamente discutível. E tudo estaria, né? Então, se pega assim, tudo teria que ser metrificado. E se for metrificado, ele está bom, né? Não que você não, hoje em dia, né? A gente não possa dizer que a gente usa medidas, né? Sim. Claro, mas assim, o problema é que o problema não é usar medidas, né? De você de você fazer cálculos estatísticos e tudo mais, né? O problema é você dizer, é que se não for quantificável, ele não é ciência. Eu diria até de uma forma bem lapidar para mim isso aí. O que se fez com a medida é que se transformou nessa ideia da ciência positiva a medida em medida da ciência. Em medida de todas as coisas. Que é uma redução lamentável. Então, o problema não está, como você falou, não está na medida ou na estatística, não. Elas são ótimas auxiliares de qualquer tipo de ciência, né? Agora, me parece que se confundiu o real com o modelo, né? O modelo matemático, estatístico, algo assim, virou uma espécie de, como é que eu vou dizer, da alma que garante a verdade da ciência. Exatamente. Aí está o problema. Que daí, se eu vou lá... Então, se uma ciência não consegue pôr nada para medir, então ela não é ciência. Não é ciência. Ou esse real... Então, o sonho positivista vamos transformar todas as ciências sociais em ciências métricas, né? E vamos torná-las todas como métricas. Então, por exemplo, assim, se eu quiser fazer um estudo antropológico, aí pegando, por exemplo, lá de como que é a torcida do Corinthians.
certo? Eu simplesmente ir lá observar, anotar como alguns estudos etnográficos, como quais são as reações, como que age e tudo mais, não é ciência. Né? Assim, então, eu não posso dizer nada se não medir. Então, esse é o segundo sonho que a gente pode falar que é o segundo sonho do nosso monstrinho do positivista. O segundo, outro, é a redução da complexidade. A redução da complexidade, ela parte lá de uma proposição que é feita por Descartes, lá no século XVI, né? É isso, né? Descartes é 16, 17, né? Isso, 17. 17. Lá, quando o Descartes ele diz o seguinte: quando nós vamos estudar alguma coisa, algum objeto, nós devemos pegar e dividir esse objeto no máximo possível. Né? Então, uma realidade complexa, eu divido ela totalmente, e vou estudar apenas um pedaço daquela realidade. Né? E aí, quando eu estudo só esse pequeno pedaço, o que acontece? Né? Ele se torna simples. Né? Simples entre aspas. Né? Então, ele deixa de ter a grande complexidade. Né? Então, se eu separo o meu dedinho e vou estudar o meu dedinho, o dedinho ele é menos complexo do que o meu corpo como um todo, pensando só no aspecto biológico. Sem estar nos aspectos psicológicos, culturais, né? Então, o sonho. Então, eu tenho esse aqui, então eu estudo o meu dedinho, né? Assim. E aí você vai ter essa simplificação da realidade, né? E aí é o que nós vamos chamar o processo de disciplinarização. Né? Então, a ciência moderna é uma ciência de disciplinarização. Então, para cada pedaço da realidade, seguindo o modelo cartesiano, né, eu crio uma ciência. Né? Então, a química, ela estuda, então tem o meu famoso copinho aqui, né? Então, a química estuda de um jeito o copo, estuda as substâncias H2O, não sei o quê, a física estuda de outro, a biologia estuda de outro, a sociologia de outro, e assim por diante, né? Então, nós vamos ter vários copos, né? Então, não tenho... Então, o que acontece? Como o Boaventura de Souza Santos fala, que é no qual nós estamos baseando a nossa conversa de hoje, né, no texto dele, a gente se torna especialista sobre alguma coisa, extremamente especialista, e ignorante de todo o resto. Né? Eu não consigo dizer todo o resto. Né? É a ideia de especialidade, né? Do especialista. É aquele camarada que sabe quase tudo sobre quase nada, né? Uhum. Isso. Ele sabe quase tudo sobre quase nada. Então, ele vai delimitando o objeto dele, né? E ele só estuda aquele objetinho. E ele não faz parte do todo, né? Não faz parte do todo. Né? Assim, então, e às vezes gera consequências sérias, né? Assim, no campo da medicina, por exemplo, é fácil de dar vários exemplos, né? Você vai para o médico e diz, doutor, eu estou com uma dor aqui. Ele olha para você e fala, viu, aí costuma ter um rim. Né? Então, você deve estar com problema no rim, vamos dar um remedinho para o rim. Estou caricaturando, é claro, né? E se eu quiser comprovar se você tem um problema no rim, nós vamos fazer um exame que vai comprovar que você tem um problema no rim. Já sei. É uma pedra. Pronto. Então, está constatada a verdade, o tratamento é esse, funciona assim, pode ir, seja feliz. Eu vou radicalizar a sua caricatura, Flávio. Vamos lá. Flávio dá o exemplo e José radicaliza.
Ó, veja o seguinte, eu vou lá no médico e digo assim, olha, doutor, eu tô com um problema nesse dedo esquerdo, né? Ele tá doendo, eu não consigo mexer. O médico fala, você vai ter que visitar o meu colega, porque eu só sei tratar do dedinho. dedo mindinho direito. Do esquerdo não é a minha especialidade. Pois é. Isso fica, né? Esse é o cúmulo da caricatura, né? E qual que é o problema disso, né? Então, por exemplo, no remédio do rim lá, o seu ele pode gerar outros problemas, né? Assim. Não, aí você vai no médico do estômago, entende? Que azedou o estômago. Ele fala, não, já entendi. Você tomou tal remédio para o rim, azedou o estômago, certo? Agora eu vou te dar um remédio para o estômago. Ele vai atacar o seu fígado, mas o seu estômago vai ficar bom. Depois você vai no cara do fígado. E por aí vai. E aí vai, a gente está caricaturando, né? Tratando de forma irônica, mas o problema é que a ciência ela se desenvolveu muito proximamente a essa ideia das especialidades, né? De saber sobre o piscar do olho esquerdo da lagartixa, né? Quer dizer, aí fica um negócio assim. E aí e a realidade ela é mais do que simplesmente o dedinho. Eu sou muito mais do que apenas o dedinho aqui. E eu não sou assim, eu, José Carlos, não sou apenas uma soma de partes, soma do estômago, soma daquilo, soma daquilo. Eu sou um todo, né? É claro que a ciência, ao se dividir, ela conseguiu progredir muito, né? Mas teve esse desenvolvimento teve um preço que a gente paga hoje, que é a gente compreender que o complexo, né? É que nós somos o nosso complexo é um monte de partezinha, e nós somos mais que um monte de partezinha, né? Essa tem a... Mas é interessante, você me fez pensar que essa ideia da do compartimento, né, de produzir compartimentos, da compartimentalização do conhecimento e mesmo da busca do conhecimento, para entender o real, para entender eventualmente a dor aqui ou ali, ou o dedo mindinho, me faz pensar o que é que a ciência produziu, né? Ela não produziu um conhecimento, sobretudo nas ciências, no campo da biomedicina, na área médica e tal. O que ela produziu não foi um conhecimento sobre o homem, foi um Frankenstein, né? A ideia de que você soma partes, você soma órgãos, tudo bem que eles estão conectados e coisa e tal, mas o Frankenstein até aí está servindo, né? Entende? E você esquece, né, que o Frankenstein, né, a imagem do Frankenstein, eu acho que ela vem a partir disso, né, dessa ideia da separação, e daí você vai juntando, e daí deixa de ser um belo rapaz como eu, acaba virando um monstrinho de partes, né, e esse é um dos grandes problemas do sonho positivista também, que daí ele analisaria o meu aspecto da sociedade de um jeito, o meu aspecto como literatura de outro, a história de outro, né? E daí, de repente, aquele poeta, que ele não é só literata, mas ele é um ser que vive na sociedade, que às vezes ele é preconceituoso, né? Se pega assim, o Nelson Rodrigues, ele é um gênio da literatura, né? E ele consegue interpretar a alma humana, né? Assim, então, por isso que ele é um gênio, né? E por isso que eu gosto de ler Nelson Rodrigues. Mas a gente não pode separar Nelson Rodrigues do seu contexto de um certo preconceito em relação às mulheres. Sim. Né? Há um certo machismo, né, dele, né? E até, como o Nelson Rodrigues até fala com um certo receio. Mas, né, mas a gente não pode esquecer que ele faz parte desse contexto.
E também é o seguinte, né? Se eu pegar só pelo o aspecto social, do politicamente incorreto, né? Eu posso matar o outro lado, né? O grande literata que consegue compreender a alma humana, e por isso ele narra a partir do cotidiano fatos, né? E faz toda essa interpretação, né? Ele é algo muito mais complexo, que ele merece a crítica de um lado e merece os elogios de outro, né? E aí, esse é o processo da complexidade. Então, analisar Nelson Rodrigues só pela literatura é uma coisa, só pelo aspecto social é outra. E analisar ele de forma interdisciplinar ou transdisciplinar, no qual as disciplinas se intercalam, é uma outra coisa. Exato. Uma outra característica que faz parte aí do sonho positivista, né? Que é e que aí que se faz a crítica a eles, né? É o aspecto mecanicista, né? Que de considerar que o mundo, o universo, ele é uma grande mecânica, né? E tudo está muito articulado e uma coisa causa a outra, né? Assim, e o melhor exemplo assim dessa visão mecanicista, assim que a gente tem, assim, que a gente vê do dia na escola, é aquele desenho do sistema solar, né? Onde você tem o Sol, onde você tem os planetas com seus movimentos, né? E o movimento da Terra afeta o movimento de Marte, que por sua vez afeta não sei o quê, e isso aqui está dentro de um universo tão grande, né? Que até sai da tela a mão, né? Está dentro de um grande universo e tudo está articulado. E tudo é uma coisa causa outra, né? Até o fato dessa caneta cair aqui está afetando lá na China. Porque está tudo interligado de uma forma mecânica, né? E essa forma mecânica, ela é harmoniosa, né? Não é um mecânico que se diria assim, dentro desse sonho positivista, um desequilíbrio, né? Assim, tudo está equilibrado e tudo é belo. Até, né, a gente pode até trazer aí dentro uma estética, né? Dentro aí do sonho positivista, uma análise estética, que é essa beleza dessa complexidade, não, desse organismo, né? Desse mecanismo que tudo está no seu devido lugar. Bonitinho aqui, isso está ali, isso está ali. Não tem desequilíbrio. Tem uma ideia interessante que você me fez pensar, que é o seguinte: a harmonia, ela participa nessa explicação do sonho positivista como vamos dizer, o motor original, né? O mote original, ou seja, a harmonia está em princípio, pode haver um desequilíbrio, mas o papel daquele que se dedica a estudar, e estudar de forma científica, é restabelecer o equilíbrio. Então, assim como um motor de um carro. Está indo tudo bem, você está andando para lá e para cá, ele está te servindo, etc. E cada peça no seu lugar, as engrenagens e tal. De repente, você ouve um barulho diferente, o carro não anda mais, você fala, tem um problema. Estava tudo certo, estava harmonicamente tudo funcionando. Então, a questão é simples, a questão é muito simples. Eu só preciso restabelecer a ordem das coisas que estava antes de acontecer algum problema, algum distúrbio ou algum desequilíbrio. Isso como pressuposto, tudo bem que lá na mecânica do carro, eu descobri que uma peça quebrou e eu trocando aquela peça por uma nova, ou consertando aquela peça, o carro volta a funcionar e pronto. Tudo bem, eu posso admitir com certa facilidade isso. Mas mesmo lá, eu diria que ao quebrar, ou o processo que levou
aquela peça se quebrar, pode ter sido acompanhado de problemas paralelos em outras peças que ainda não se apresentaram. E aí, o que é que acontece? Eu substituo aquela peça, o carro volta a funcionar, daqui 2 dias quebra outra. E eu vou lá e troco a outra. E o processo continua. Então, mesmo no campo da mecânica, né, como a mecânica de um carro, por exemplo, essa explicação pode não ser suficiente. Agora, eu costumo também usar um outro exemplo, Zé, para pensar essa maquinaria do pensamento positivista na educação, ou nas ciências sociais, mas na educação e na escola em particular, da seguinte maneira. Vamos imaginar a sociedade como uma grande máquina funcionando. Aí você abre a tampa do motor dessa máquina, tem lá aqui uma engrenagem, que a gente poderia chamar de família. Aqui na frente, uma outra engrenagem, que a gente poderia chamar de escola. E aqui embaixo, no centro, né, uma outra engrenagem que a gente poderia chamar de trabalho. As 3 engrenagens, conectadas por polias, né, de conexão, por correias de transmissão, quando você liga o motor, elas estariam funcionando. Uhum. Porém, pode acontecer como no carro. Deu um problema. Qual o problema? O sujeito não está conseguindo se inserir no trabalho, ele não trabalha direito, ele não consegue emprego. Então, vamos, usando a metáfora positivista, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o motor da máquina. Vamos checar essa engrenagem chamada família. Ela tá tudo bem? Parece que tá, né? Ele tem pai, ele tem mãe, a casa tem um jardim na frente, um quintal, o pai está lendo o jornal e a mamãe está na cozinha. Então, parece que está tudo certo. Claro que a minha ironia aqui não deixa escapar uma certa visão, né? Simplista, né? Mas parece que está tudo certo, né? Então, é melhor eu olhar a outra engrenagem, a da escola. Eu acho que aqui tem um problema. O método de ensino não é o melhor método. Então, essa engrenagem está com problema. Vamos substituir a engrenagem ou vamos consertar essa engrenagem, que tudo vai voltar ao normal e nós vamos voltar a funcionar como sociedade na boa. Uhum. Me parece que tem um problema aí na explicação. Né? Então, de certa forma, parece até nossa bandeira, né? E eu falo, parece ironizando, né? Porque a nossa bandeira, ela tem a frase do ideal positivista, né? Ela só falta uma palavra, que é o amor, né? A expressão positivista, que é ordem e progresso. Sim. Se eu restabeleço a ordem dentro da escola, aonde eu corrijo o método de ensino, a forma como nós estamos ensinando, ela vai entrar em equilíbrio com a família e com o mundo do trabalho, e o país vai progredir. Né? Tem um detalhe. O progresso é inevitável. Esse caráter de inevitabilidade é que cria um problema sério de interpretação aí, não é, Zé? Por quê? Se eu tenho ordem, qual ordem? Aí nós precisamos discutir qual é a ordem. Mas se eu tenho ordem, haverá matematicamente progresso. Olha o problema da contabilidade, da métrica de novo aparecendo aí. Então, então, todos os estudos sociais, né, no sonho positivista, é buscar interpretar aonde que está um desequilíbrio, ou melhor, e buscar conhecer qual que é a ordem, aonde que estão a ordem das coisas, daí identifica onde está o desequilíbrio, corrige ali, pega a ferramentazinha, a ferramenta social, corrige e finalmente vamos para o progresso, né? Então nós vamos ter a nossa... E normalmente a culpa é da escola, não é da desigualdade social. Ou da família, né? Ou da família, não é nada disso, né? Assim, não tem nenhuma coisa, né? Então, esse que nós poderíamos chamar...
faltou ainda uma coisa. Quando a gente fala em mecânica, né, em tudo equilibrado de forma mecânica, você pensando aí no mundo newtoniano, né, nós temos, basicamente, também você vai buscar as leis da natureza, né? Então, a primeira lei da dinâmica, a lei da física, né? Uma lá, nem lembro qual que é o número delas, todo corpo tende a atrair um ao outro, né? Por isso que eu amo minha esposa. Opa. Então, todo corpo tende a atrair um corpo, toda ação tem uma reação, né? E essa ação, daí você faz todo o cálculo matemático para interpretar toda. Então, você trabalha com esse princípio de causalidade, né? De causa e efeito, né? Que nós vimos isso em outro momento aí. E aí essa questão dessa causalidade, né? Você vai identificar as leis, né? Então, você vai buscar identificar quais são as leis do progresso da humanidade. Né? Então, esse é o sonho positivista de buscar essa ideia de quais são as leis sociais, né? Assim, as leis sociais, não no sentido as leis que o Congresso Nacional fez, né? Mas são essas leis que são próprias da sociedade e que pertencem ao Brasil, à França, à Inglaterra, ao México, ao Canadá, à China, à Rússia, à Austrália. Ela tem que ser universal, né? Então, e aí é que você vai buscando essas leis sociais, né, para poder tentar identificar, né, isso que as ciências sociais deveriam fazer, buscar essas leis, né? Zé, tem uma coisa interessante aí. E uma coisa vai puxando a outra, né? Que nem carreta que a gente vê na estrada. Uma carreta puxa uma caçamba e puxa a outra. A questão é a seguinte: primeiro que nessa metáfora positivista da máquina, ela também é uma metáfora mecanicista, né? Ou seja, as coisas funcionam porque existe uma mecânica que está dada. Eu tenho que partir de uma mecânica que, inclusive, é harmônica, né? Então, tem uma mecânica dada. E essa mecânica só está dada porque ela tem uma estrutura. Então, o positivismo, a visão mecanicista e o estruturalismo são partes de uma mesma explicação, não é, Zé? Exato, fazem parte dessa mesma explicação, onde a mecânica ela está relacionada com esse processo de você definir as leis, e porque tudo funciona nessa ordem, né? Aí a gente tem um outro problema também, Zé, que é o da ordem. Na fala anterior sua, me chamou a atenção esse detalhe. Assim como você analisou a bandeira, ordem e, portanto, progresso, ou seja, ordem e aí, inevitavelmente, progresso, a ordem também tem que ser dada anteriormente à sociedade. A gente não pode perguntar que ordem. Olha, a ordem, as coisas têm que estar no seu lugar. E qual é o lugar das coisas? Qual é o lugar das pessoas? Já tem um lugar assim, dado antes do homem nascer, já se criou um lugar, e aqui é o lugar do homem, aqui é o da mulher, ali é do engenheiro, lá é do carpinteiro. Então tem uma ordem dada fora da humanidade, teria que, para essa lógica positivista ser levada a sério cientificamente, a ordem teria que pré-existir à humanidade. Exatamente. Ela pré-existiria a humanidade, né? Concordo. E ela sempre, como ela sempre estaria aí, a gente conseguiria conhecer, e quanto melhor a gente conhecesse, né? O Boaventura, né, ele vai propor, vou até trazer o slidezinho aqui para a gente... Põe aí. Para a gente não...
não ficar longo demais aqui o nosso vídeo. Isso. Então, vamos lá. Então, ele vai propor o seguinte, que seria, estaríamos buscando um novo paradigma, né? E aí, esse texto do Boaventura, né, ele é muito bem situado, né? Ele está ali nos anos 80, da década de 1980, no qual você tinha a visão positivista, ela era muito forte de ciência, né? Então, e até equivocadamente pensando que as ciências exatas, elas se viam daquele jeito também, né? Como a gente, em outros vídeos, né, vejam aí quem está assistindo esse primeiro, depois procure os outros, né, a gente vai interpretar que nem mesmo a própria ciência da natureza, ela não é bem assim, né? Então, uma das coisas que ele vai propor é que a gente trabalhe assim. A gente tem o autor da pesquisa, ele está dentro do mundo. Ele está inserido no mundo. E aqui, esse está inserindo, ele significa que o conhecimento não é neutro. Né? E a neutralidade não significa que é falso, que eu vou lá, assim, não vou ajeitar isso aqui do jeitinho que eu quero, só para coisa. Né? Não, ele significa porque eu sou um sujeito que conhece, e é um sujeito que tem liberdade, e que está situado, né, no mundo, né, e aí ele vai propor, né, que é essa ideia do sujeito que ele é situado no mundo, que esse conhecimento ele também é local, né? Não é necessariamente universal. Né? Aquilo que eu vejo do papel do homem e da mulher, ela não é necessariamente igual ao que se vê na Arábia. Né? E não necessariamente a nossa visão de homem e de mulher é melhor que a deles, mas a gente pode dialogar, discutir. Né? Elas são situadas. Né? O conhecimento ela tem uma certa regionalidade, né? Certo. E que aí você precisa estar dentro dessa regionalidade para compreender aquele conhecimento. E ele propõe a ideia de total ao invés de universal. Certo. Né? O total é não disciplinar. Né? Então, o Flávio, você é um todo, Flávio. Você é alguém que está localizado em Americana, em São Carlos, né? E que vive aqui e é um ser como um todo, né? Uma outra característica que ele vai propor, né, é aproximar não as ciências da natureza, na forma positivista, com as ciências sociais. Ele vai prover, vamos fazer o contrário. Né? Então, a narração científica, ela também é uma literatura. É literatura. Ela é uma interpretação. Justo. Então, como é que vai fazer ciência sem interpretar? Né? Exato. Então, por exemplo, o Nelson Rodrigues, ele interpreta o mundo que ele vive e coloca lá. Por isso que a gente diz que ele interpreta a alma humana, né? Porque ele, nem sei se é a alma humana, ele interpreta a do carioca. Quem sabe a gente poderia ter pegando o exemplo do Nelson Rodrigues, né? Ele interpreta o carioca do período que ele vivia e que nós... E por causa de ser situado e por não ser disciplinar, porque ele pega o ser humano como um todo, a gente consiga ler aqui, como paulista, compreender e falar, eu também sou assim, né? A gente também é desse jeito. E quem sabe isso também dialogue com o local, não significa também que não vai dialogar com o francês, com o árabe. Pois é. Agora, Zé, me ocorreu uma coisa que acho que vale a pena a gente ressaltar. Eu acho que há uma certa confusão dentro da produção científica entre parâmetro e padrão. O parâmetro é algo que eu escolho para fazer uma comparação, uma aproximação, uma análise, alguma coisa assim. Né? O padrão é outra coisa. É algo que eu elejo como aquilo que deve ser o perfeito
aquilo que deve ser o ideal, aquilo que deve ser porque ele é. Tudo que está fora dele tem que ser o mais próximo parecido com ele. Isso é uma confusão séria em ciência. Por quê? Porque, ao passar do parâmetro para o padrão, a gente esquece que a primeira coisa que a gente esquece é que existe uma escolha a ser feita. Sempre. Uhum. E segundo, essa escolha começa com um se. Se eu considerar tal coisa, então, se eu olhar deste ponto de vista, então... E isso, para mim, é muito sério, é o que o Boaventura vai trazendo. Veja a própria ideia da narração científica como literatura, como uma produção de sentidos que a gente capta no real à nossa maneira. Né? Uhum. Exatamente. E como a gente capta da nossa própria maneira, ele é um autoconhecimento, né? Justo, exatamente. É uma forma que nós vamos compreender. Não são os homens, nós homens, nós Situado mulheres, nós historicamente. seres humanos, né? Exato. Que estamos aqui, ao mesmo tempo ao mesmo que a gente conhece, a gente se autoconhece, né? Se autoconhece, exato. E é uma das últimas coisas, assim, que o Boaventura nos traz, né? Assim, é essa ideia, quando a gente está trabalhando também com a ideia do conhecimento situado, não disciplinar, que transdisciplinar, que aí, né? Essa é uma, né? A partir desse contexto da década de 80, 1980, que vem surgindo essa questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, né? O Boaventura ele vai nos propor também, olha, o sonho positivista considera apenas legítimo o conhecimento que é científico. Né? Conhecimento científico, a gente poderia até dizer, ele se caracteriza por ter um método, né? Isso que muda, acho que caracteriza o conhecimento científico é isso, né? Uhum. E aí, eu até tenho um exemplo que eu gosto de que eu tenho um tio que foi médico, né, que já é falecido, e uma tia que era uma dona de casa, assim, né, cuidava, né, também ela já é falecida, né, e ela dizia para ele assim, né, Alberto, você precisa estudar os chazinhos, né, você precisa estudar os chazinhos, porque o chazinho, e receitar lá no consultório o chazinho, porque esses chazinhos fazem bem. E o meu tio, como dentro daquela visão positivista, né, ria dela, né, e falava, né, a Madalena fala, eu receitar chá, né. E o conhecimento dela, como sendo um conhecimento ilegítimo, né, e o conhecimento dela é legítimo, né, até porque funciona muitas vezes o chá, e os próprios laboratórios muitas vezes vão estudar o chazinho para ver qual é o princípio ativo para extrair, para vender, né, tal, assim. Então, o conhecimento dela também é legítimo. O dele, como médico, é legítimo, porque, né, teve a sua formação científica, é legítimo. E o dela, que teve a sua formação no dia a dia, né? Pode ser que a minha avó que tenha ensinado para ela esses chazinhos, pode ser que ela, nas suas experiências, alguém lá estava mal de estômago, deu lá um chazinho de boldo, né, e resolveu, ele é legítimo. Não é um conhecimento, né? Ele tem sua legitimidade, né? E assim, como tem a sua legitimidade, tem que ser levado em conta, e faz parte e entra no diálogo. Isso me lembra de novo, né, a questão das origens, outra vez, que deve ter sido assim, né? Da maneira como a maioria das pessoas aprendeu a ver essa questão que você está levantando nesse exemplo, eu tenho a impressão que, assim, a gente teria que acreditar que surgiu o homem, a mulher e a farmácia, lá no primórdio da humanidade. Porque dá a impressão que a gente olha para o mundo do jeito que está organizado, né, e sobretudo nesse campo aí, de que a farmácia existiu lá no homem neandertal, né, porque não é possível, né, não tem. Como se toda a história da humanidade fosse apagada pelo advento, né, da ciência. Exato.
E nesse sentido, né, assim, a gente tem uma coisa que é a mercadorização da ciência, né? Sim. E a ciência, e o Boaventura até fala assim, né? Quando a ciência se torna uma indústria, né? E uma indústria que gera riqueza e que muitos países investem em ciência para ter riqueza, para aumentar, né? Pois é. Ele vai, dele até vou pôr aqui dois comentários que ele faz, né? Como a ciência é feita hoje, ela acaba muitas vezes não atendendo a necessidade do humano, ele acaba às vezes mais atendendo a necessidade do capital, né? E com isso o cientista muitas vezes fica proletarizado no laboratório, né? Que ele até deixa de ser o autor, e quem é autor é o laboratório que ganha, né? E a ciência também acaba, na sua legitimidade, ela se legitimando como único saber. Os aparelhos científicos cada vez são mais caros, daí não é qualquer um que pode fazer ciência, e daí, se sendo só um único conhecimento legítimo, né, e aí você tem o processo da ciência como uma mercadoria, né? E uma mercadoria, inclusive, simbólica. Simbólica. Porque a frase fundamental a gente vê isso na TV, no jornal e na escola também. Quando você quer afirmar alguma coisa, que a pessoa não precisa pensar na afirmação, precisa apenas admiti-la, é dizer, isso aqui é cientificamente comprovado. Checkmate. Checkmate. Então, Flávio, olhando para tudo isso aí do Boaventura, finalmente eu vou poder dizer que a ciência, ou que a verdade, ela é... E acabou de novo o tempo, Flávio. Ah, mas você não foi lembrar só agora, Zé? Você também, não? Vai cair a ligação. Marca aí que essa pergunta tem que responder. Não é assim, não pode deixar o povo assim, tá parecendo novela. Parecendo novela isso aqui, né? Não. Mas vai cair a ligação, a gente só contratou por 55 minutos, né? Então, a ciência fica para a próxima. Até uma próxima. Foi bom te ver, Flávio. Até. Até a próxima, José, e a todos.